Nessa aula vamos aprender números racionais e números irracionais. Muito bem, aqui nós vamos relembrar alguns conjuntos numéricos que já estudamos. Temos aqui o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, onde nós temos o 0, 1, 2, 3 ao infinito para a direita. Podemos dizer que são os números positivos. Temos também o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, onde é representado também por todos os números que pertencem aos naturais, porém esses números agora são os positivos e os negativos, tá? E temos também o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, onde nós temos todos os números que podem ser escritos em forma de fração. E nós temos aqui A sobre B, o A é o numerador, o B é o denominador, tal que esse A pode ser qualquer número positivo ou negativo, porque o A aqui pertence aos inteiros, né? E o B, que é o denominador da fração, também pode ser positivo ou negativo, porém não pode ser zero, tá? Por isso nós temos que B pertence ao conjunto dos inteiros elevado a asterisco, tá? O denominador não pode jamais ser zero, porque não existe divisão por zero. Temos agora o conjunto dos números irracionais, que são todos os números que não podem ser escritos na forma de fração, tá? Esse conjunto é representado pela letra I. Vejamos alguns exemplos de números irracionais. Como eu falei, são os números que não podem ser escritos em forma de fração. Aqui eu tenho a letra A, que é o raiz de 2, igual a 1,4142 ao infinito. Tenho a letra B, raiz de 5, que é igual a 2,2360 ao infinito. E temos aqui um exemplo bem conhecido, que é o π. Ele é igual a 3,1415 também ao infinito. Mas você deve estar se perguntando como eu posso identificar se um número pode ser escrito na forma de fração ou não pode. Bom, se esse tal número observado não for um número decimal, transforme-o para decimal. Depois observe, sabendo que para ser um número irracional, ele tem que ter infinitas casas decimais e não ser periódico. Esse não ser periódico significa não ter uma sequência que se repete. Se esse número decimal analisado for finito, ele já é um racional, então já está desclassificado para ser o irracional, tá? E se esse número for infinito e periódico, tiver uma sequência que se repete, ele é racional também, ok? Só repetindo, para ser irracional, precisa ser infinito e não periódico. Muito bom. Agora, o conjunto formado pela união de todos esses conjuntos, como nós vimos, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, é chamado conjunto dos números reais e é representado pela letra R. E esse conjunto dos números reais é comumente representado por meio do diagrama de Venn, como mostra a figura. Observe que os conjuntos dos números naturais e o conjunto dos números inteiros estão dentro do conjunto dos números racionais. Significa que eles são subconjuntos dos racionais. Porém, o conjunto dos irracionais não é subconjunto de nenhum desses outros conjuntos ditos. Ele é subconjunto apenas do conjunto dos números reais. Um forte abraço e até a próxima aula!